Agora eu vou começar a aula misturando fotossíntese, respiração, cadeia alimentar e ecossistema. E vocês vão ver que dá para falar tudo ao mesmo tempo, por isso que esses temas são associados. Uma coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte, de novo, se vocês forem olhar minha aula de fotossíntese e respiração, e a aula de agora, vocês vão falar que eu estou com má vontade de dar aula, mas não é. É porque a UERJ não cobra tão aprofundado. E no curso eu faço muito aprofundado. Aí, enfim, eu faço aprofundado para poder fazer essas questões em qualquer prova. Mas, de novo, a revisão é para a UERJ, a gente vai focar na UERJ. A gente vai falar de algumas coisas. Ecossistema, mais cadeia alimentar, mais fotossíntese, mais respiração. E vocês vão ver que uma coisa está intimamente ligada com a outra. Vamos lá. Quando a gente estuda na escola, né, quando a gente vai estudar na escola, a gente estuda ecossistema e cadeia alimentar dentro da matéria de ecologia. E quando você vai estudar fotossíntese e respiração, eu não sei como que o professor de vocês chama, eu chamo de bioenergética ou metabolismo celular, né? Bioenergética ou metabolismo celular. Que é o quê? Como que a energia, né, fica modificando na célula. Aí vamos lá. Em ecologia, vocês têm alguns conceitos que vocês têm que saber. A ecologia, ela não se preocupa com o nível organizacional até indivíduo. A gente fala que na escala da vida você tem níveis de organização. Você tem átomos que juntam para formar molécula, molécula que se junta para formar célula, célula que se junta para formar tecido, tecido que se junta para formar órgão, órgão que se junta para formar sistema, sistema que se junta para formar aparelho, aparelho que se junta para formar o corpo do indivíduo, o indivíduo. Isso, até agora, que eu falei, é estudado por bioquímica, citologia, aí você tem histologia, fisiologia, tudo que vai estudar essas áreas do conhecimento. A ecologia se preocupa em estudar dali para frente. Então, a ecologia se preocupa em estudar o conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso é população. O conjunto de indivíduos de espécies diferentes que ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso é comunidade. A interação de seres vivos com seres não vivos. Isso é ecossistema. Então, o que é ecossistema dentro de ecologia? Ecossistema dentro de ecologia é a interação de fatores bióticos e abióticos. Deixa eu colocar aqui. Interação de fatores bióticos e abióticos. Os fatores bióticos são os fatores vivos. Aí aqui se encaixa as comunidades, as populações, né? População, indivíduos da mesma espécie que ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Comunidade, conjunto de populações, ou seja, de indivíduos diferentes que ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. E os fatores abióticos seriam fatores de ordem física, fatores de ordem química e fatores de ordem geológica. Então, relevo, precipitação, temperatura, movimento de placa tectônica, isso tudo vai ser fator água, né? Fator abiótico, fator que há negação, não tem o bio, que é vida. E uma dessas interações está muito relacionada com as cadeias alimentares. O que quer dizer cadeia alimentar? Cadeia alimentar é uma sequência linear. Se não for linear, se tiver um monte de ramificação, você vai chamar de teia alimentar. Mas a cadeia alimentar é uma sequência linear de vários indivíduos, onde um se alimenta do outro. Onde um se alimenta de outro.
isso daqui é o que a gente chama de cadeia alimentar. Então, eu vou desenhar uma cadeia alimentar aqui. Você tem o milho vai ser comido pelo rato, o rato vai ser comido pela cobra e a cobra vai ser comido pelo gavião. Beleza? Então, o primeiro aqui, a gente chama de primeiro nível trófico. Quem ocupa a primeira posição, ocupa o primeiro nível. Então, a gente chama de primeiro nível trófico. Nível de trófos quer dizer alimento. Quem que está ocupando o primeiro nível de alimentação? É o milho. E o segundo nível de alimentação? O rato. E o terceiro nível de alimentação? A cobra. E o quarto nível é o gavião. Mas esse daqui, ele consome ou ele produz? O primeiro sempre é chamado de produtor. O que quer dizer produtor? Aquele que na linguagem da quinta série, né, a gente fala que produtor é aquele que produz o seu próprio alimento. E a gente vai entender isso nos conceitos de fotossíntese e respiração. Esse daqui é chamado de produtor, porque ele produz o próprio alimento. O rato é chamado de consumidor. Animais não conseguem comer, não conseguem produzir o seu próprio alimento, só conseguem comer o alimento externo. E aí, a gente começa a falar que o rato é o primeiro que consome, então ele é o consumidor primário. A cobra, ela é a segunda que consome, por isso que ela é consumidor secundário. O gavião é o terceiro que consome, por isso que é o consumidor terciário. Quem que são produtores? Produtores são algas, produtores podem ser plantas e produtores podem ser bactérias, tá? Algas, plantas e bactérias podem fazer um processo que eu chamo de síntese pela luz, fotossíntese. E as bactérias ainda podem fazer um outro processo que é a síntese através de reações químicas, que é a quimiossíntese. A gente fala que o produtor, ele coloca energia, vê se você vai entender isso aqui agora, que é importante. Energia e matéria dentro do ecossistema. E quando eu era estudante, eu nunca entendia isso. Como assim coloca energia? Coloca uma luz, coloca elétron, coloca o que nesse sistema? Eu não entendo o que é energia e matéria, né? Aí você tem que começar a pensar na parte da bioenergética. Toda vez, se vocês não entenderem alguma coisa que eu estiver falando agora, vocês me param e perguntam, porque aí, se eu avançar, fica mais difícil ainda. Pensa numa comida, a glicose, C6H12O6. A glicose é uma molécula, então ela é uma matéria. Matéria. Só que se você olhar a glicose, vou colocar aqui na forma de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A glicose, ela é a união de 6 carbonos. E essa união é sempre feita por uma ligação química. E para essa ligação química acontecer, você precisa de energia. Todas as ligações químicas precisam de energia para acontecer. Tá bom? Então, para você ter essa ligação aqui sendo formada, você precisa adicionar energia nas ligações para que elas sejam formadas. Quer dizer que, quando você quebrar essa ligação, ela também vai liberar energia. O que a gente fala que a fotossíntese é? Síntese quer dizer produção. Foto quer dizer que você utiliza a energia da luz. A fotossíntese é a produção de glicose. Então, você vai pegar um monte de molécula de gás carbônico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai pegar várias moléculas de gás carbônico e você vai juntar essas, fazer a síntese, juntar essas moléculas de gás carbônico, adicionando energia no sistema. Você adiciona energia no sistema. E essa energia na fotossíntese, ela vem da luz do sol. Se ela vem da luz do sol ou da luz
da luz normal. Você vai chamar isso daqui de foto, e aí essa produção aqui é a síntese de glicose. Então, a fotossíntese é quando você, síntese, faz a produção da glicose, utilizando a energia que vem da luz. Mas existe como você fazer a produção da glicose através de processos de reações químicas, de reação de oxidação e redução. E aí, nesse caso, você denomina de químio. A quimiossíntese é quando você faz a síntese da glicose, utilizando a energia para juntar as ligações através de uma reação química de reação de oxidação e redução. Aí vamos lá. Os produtores conseguem produzir matéria, porque glicose é matéria, e conseguem produzir energia, porque cada ligação dessa tem energia. O que acontece com os consumidores? Os consumidores, eles não conseguem pegar essa glicose. Os consumidores, eles consomem a glicose pronta. E aí, quando eles pegam a glicose pronta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eles estão pegando a matéria e eles estão pegando a energia que está no meio dessas ligações químicas. Por isso que eu falo que o produtor, ele consegue produzir a matéria, no caso, a matéria seria a glicose, e ele consegue produzir energia, que são as ligações químicas entre a glicose. E vai dar essa matéria, essa energia, para esse nível trófico aqui, que vai consumir, não consegue produzir. Só que o produtor também consome a sua própria energia, num processo de quebra da glicose. Eu posso aqui, se para eu formar essa ligação, eu precisei adicionar energia, quando eu quebrar essa ligação, eu vou liberar energia. Essa energia é liberada na forma de ATP. E o ATP, ele vai ser utilizado depois para processos celulares. Por exemplo, no caso da planta, fazer movimento, fazer a produção dos próprios hormônios, fazer alguns processos de, sei lá, se defender, né, de praga, produzindo alguma substância. No caso dos animais, né, dos consumidores, a gente utiliza essa energia para poder falar, para poder pensar. O ATP, né, toda hora tem um ATP para poder fazer contração muscular. Então, de onde que a gente tira energia? A gente quebra as ligações da matéria e aí libera o gás, né, o carbono. O que a gente fala? Ao longo do nível trófico, a energia ela vai sendo perdida. Na verdade, a energia ela é unidirecional e ela vai sendo reduzida. Porque, por exemplo, se o milho produziu 100 glicoses, ele vai consumir 90 e vai deixar só 10 para o rato. O rato vai consumir 9 e só vai passar 1 para a cobra. A cobra vai consumir 0,9 e só vai passar 0,1 para o gavião. Então, quer dizer que a comida ela vai diminuindo e a matéria também. Desculpe, a energia também. A energia é direcional e reduzida, porque ela é perdida muito também na forma de calor. Mas a matéria, ela não vai ser liberada para o espaço. Você vai perdendo matéria, mas ela vai sendo devolvida para o ambiente na forma de gás carbônico. E aí essa planta vai conseguir, na hora que você quebra aqui, ó, você libera os carbonos e libera o gás carbônico. Aí a planta consegue depois pegar a luz e juntar esses gás carbônicos e fazer uma nova síntese. Então a matéria, ela é cíclica. O ciclo da matéria, cíclica. Matéria é cíclica. Energia é unidirecional e perdida. Então, matéria é cíclica. E a energia é unidirecional e perdida na forma de calor. Quando você está falando de uma cadeia alimentar, é muito difícil você ter mais do que 4 níveis tróficos, porque vamos pensar que o milho pegou, é o exemplo que eu estava dando, 100% de energia.
O milho, qual que é a diferença dele? Qual a diferença de um produtor para os consumidores? O produtor produz a própria glicose que ele vai quebrar para poder retirar a energia. Enquanto que o consumidor, ele tem que comer a glicose pronta para poder tirar a energia dela. Por isso que a gente fala que o produtor ele é autossustentável. Ele produz a glicose, ele quebra a glicose. O rato, não. A gente precisa comer um pão, precisa comer uma massa, precisa comer um carboidrato para a gente poder ter glicose para poder retirar a energia. Agora, o milho, apesar de ele produzir, ele também consome. Então, dá 100% de glicose que ele produz, que aí é matéria, glicose é matéria, mas é energia também, porque as ligações químicas têm energia, ele só passa para frente 10%. E esse rato que recebeu esses 10%, só passa para frente os 10% desses 10%, que é 1%. Que só passa para frente 10% desse 1%, que é 0,1%. Quando você olha, a energia foi sendo perdida, porque a matéria foi sendo consumida e a energia foi também sendo consumida. E aí, se você tivesse mais um quinto nigrotrófico ali, ele receberia 0,01% de energia, que é energia nenhuma. Por isso a gente fala que não existe cadeias alimentares e relações lineares. Esse gavião, se ele ficasse comendo só cobra, ele ia receber só 0,1 de energia o tempo todo. Mas talvez se ele comer um rato, ele recebe 10% de energia. Então, assim, a energia, o que a gente faz é que a gente vai comendo vários níveis tróficos diferentes e uma hora eu sou consumidor primário, outra hora eu sou consumidor secundário, outra hora eu sou consumidor terciário, e isso é muito importante porque eu vou somando as energias e vou dando toda a minha necessidade energética do dia. Olha aqui, fotossíntese. A síntese pela luz. Vocês já devem ter visto que a fotossíntese, ela acontece, ela tem duas fases. Uma etapa que eu chamo de etapa clara, que é dependente da luz diretamente. E tem uma etapa que eu chamo de etapa escura, que é independente da luz, mas ela não é dependente direta, mas ela é dependente indireta. Vou tentar resumir o máximo que eu posso para vocês entenderem. A glicose ela é formada por quê? C6H12O6. A etapa escura vai pegar o gás carbônico, só que o gás carbônico só tem o carbono e o oxigênio, está faltando o hidrogênio. Vai juntar com o hidrogênio, que eu ainda não falei de onde que vem, o gás carbônico ele vai vir do ambiente atmosférico. Então, a planta abre uma estrutura da planta que eu chamo de estômato e pega o gás carbônico que está dissolvido aqui no ar, tá? Coloca para dentro dela. Se junta com o hidrogênio. E aí, vai colocar energia aqui no sistema, energia, para juntar os gás carbônicos com água e formar lá na frente uma glicose, que é C6H12O6. Então, primeira coisa que você tem que olhar aqui, você está falando de um gás. Esse gás, ele tem que ser transformado numa coisa solúvel. Para você pegar um gás e transformar numa coisa solúvel, na biologia, esse processo é denominado de fixação. Por isso que existe, por exemplo, a fixação do nitrogênio. O que é a fixação do nitrogênio? Pegar o gás nitrogênio e transformar em nitrato, que é um composto solúvel. Isso daqui é chamado de fixação do gás carbônico. Pronto. Para você fazer o processo de fixação, você precisa de um fixador, uma molécula que tenha a capacidade de transformar o gás num composto solúvel. O nome dessa molécula aqui é a ribulose de fosfato. A ribulose de fosfato tem a capacidade de transformar o gás carbônico na glicose no composto solúvel. Só que o cloroplasto fala o seguinte, você pode até usar a ribulose de fosfato, desde que você me devolva ela no final do processo. Por isso que a gente chama isso de ciclo. Você pega a ribulose, faz um monte de reação química, mas no final você vai devolver a ribulose. E esse ciclo eu chamo de ciclo das pentoses, o ciclo de Calvin-Benson. Calvin-Benson.
Pronto. Nesse ciclo, a ribulose de fosfato, que é o fixador, vai ter a capacidade de transformar o gás carbônico em glicose. Só que eu falei para vocês que está faltando o hidrogênio e a energia. Qual é a função da fase clara? Olha que bonitinha a fase clara. A fase clara tem a função de produzir a energia. Então, produzir a energia na forma de ATP e também tem a função de conseguir o hidrogênio que vai ser utilizado na fase escura. Como que acontece a produção do ATP? Ó, vou colocar aqui. Número 1, produzir o ATP. Número 2, conseguir o hidrogênio. É um processo muito complexo, muito complexo. Eu vou falar para vocês de forma bem simplificada aqui como que consegue a produção do ATP. Olha só, da forma mais simples possível, hein? Existe uma molécula dentro do cloroplasto que a gente chama de clorofila. A clorofila, ela tem um átomo, né? Aí o átomo dela é formado por um núcleo e as camadas, isso vocês veem em química. E aí você tem um elétron aqui. Quando a luz incide em cima da clorofila, a luz excita esse elétron. Então, esse elétron pula para essa camada, depois pula para essa camada, depois pula para fora da clorofila. Na hora que esse elétron pula para fora da clorofila, ele faz um processo todo em que ele junta ADP com 2 fosfatos e consegue formar, ele dá energia para formar o ATP. Aí, o ATP vai lá para a fase escura da fotossíntese. Então, por que a gente fala que é retirar a energia da luz? Porque a luz vai excitar o elétron da clorofila, é a luz que excita o elétron da clorofila. O elétron da clorofila sai da clorofila e é utilizado para unir ADP, que é o preto, adenosina, 2 fosfatos, né, difosfato, e formar o ATP, que é a adenosina com 3 fosfatos. Agora, como que você vai deixar esse elétron aqui sem... Como que você vai deixar esse elétron, essa clorofila sem um elétron? Porque quando você deixa uma molécula, um átomo, né, sem o seu elétron, ele fica desestabilizado. Aí, olha que coisa bacana. Quando você tiver a luz também incidindo sobre a água, vai acontecer o que eu chamo de fotólise da água. Lise através da foto, da luz. Vai ser quebrada em meio de O2, e é esse oxigênio que a gente respira, mais 2 elétrons, mais 2 hidrogênios. Olha que bacana. Esses elétrons voltam para estabilizar a clorofila e esse hidrogênio é o hidrogênio que vai ser utilizado lá na fase escura para produzir a glicose. Então, a gente fala que a função da água na fotossíntese é produzir, parece que eu escrevi zero, né? 2 elétrons, produzir os elétrons para estabilizar a clorofila e liberar o hidrogênio para poder formar a glicose. A função da clorofila é roubar a energia da luz e doar essa energia para a formação do ATP. E a função da fase escura é juntar tudo que foi produzido na fase clara junto com o gás carbônico atmosférico e produzir a glicose. Agora, veja bem, essa reação é uma reação que tem que adicionar energia para que ela aconteça. Se você tem que adicionar energia, você também tem que adicionar um composto, vê se vocês sabem que definição é essa, que vai diminuir a energia de ativação necessária para que essa reação aconteça. Qual é o composto que diminui a energia de ativação necessária? A gente chama de enzima. E a enzima da fotossíntese, rubisco. Então, aqui vai ter uma enzima para diminuir a quantidade de ATP necessária para esse processo acontecer.
Se eu precisasse de 40 ATPs, na presença da rubisca eu vou precisar de 9. E aí, pronto, gente, produzir 9 ATPs é mais rápido do que produzir 40. Isso quer dizer que essa reação vai acontecer de uma forma mais rápida. Eu quero saber se vocês entenderam a fotossíntese e a função de cada coisa aqui nesse processo. Deu para entender? Bora, então, para a última coisa para a gente ficar feliz. Respiração celular. Você pegou o elétron da clorofila, doou ele para o ATP. Quando você quiser juntar os gases carbônicos, o ATP vai ser quebrado aqui e esse elétron vai ser utilizado para formar essa ligação da glicose. É isso que vai acontecer. Aí, para que você faz isso? Agora você produziu matéria e energia ao mesmo tempo. Nas ligações químicas, você está cheio de energia. O seu corpo faz isso para poder ter um estoque energético. E esse estoque energético é a glicose. Qual que é a função da respiração celular? A respiração celular tem a função de pegar essas ligações que estavam 1, 2, 3, 4, 5, 6... Essas ligações que estavam aqui cheias de energia, começar a quebrar essas ligações e liberar um monte de energia. Agora, olha só que legal. Não se quebra tudo de uma vez. Se você quebrasse todas as 5 ligações que acontecem aqui na glicose, liberaria tanta energia e tanto calor que essa célula morreria derretida. E não é isso que a gente quer, tá? O que acontece aqui é o seguinte, essa quebra é parcial. A primeira quebra acontece aqui num fenômeno, numa etapa que a gente chama de glicólise. É a quebra da glicose. Quando você quebrar a glicose, você vai quebrar a glicose em 2 compostos de 3 carbonos. Esses 2 compostos de 3 carbonos são denominados de ácidos pirúvicos. Ácido pirúvico. Deixa eu jogar o nome para cima para não atrapalhar meu desenho. Ácido pirúvico. Se você não tem mitocôndria, olha a informação que eu vou te passar aqui, hein? Se você não tem mitocôndria, você não tem o martelo que consegue terminar de quebrar essas ligações aqui. Você não tem, tá? E aí, se você não tem esse martelo, a célula para por aí. Ela paralisa. Ela fala, eu só consigo quebrar no meio. O restante me falta um martelo para poder quebrar essas ligações aqui. Ou seja, a célula quebrou e tirou toda a energia que ela precisa? Não. Ela só tirou a energia dessa primeira quebra. O nome desse processo é fermentação. A fermentação é tida como a quebra parcial da glicose. Por quê? Você pega a glicose e só quebra ela no meio, você não quebra ela totalmente. Existe um monte de ligação e, consequentemente, um monte de energia que você não está conseguindo tirar porque você não está quebrando, porque você só fez uma quebra parcial. A glicólise só produz 2 ATPs quando ela quebra aqui. Beleza? Beleza. Só que se você tem mitocôndria, aí vamos lá. A glicólise vai acontecer no citoplasma. Se você tem mitocôndria, você vai para a segunda etapa. O ácido pirúvico entra na mitocôndria e vai ser quebrado desse jeito aqui. Quando ele é quebrado desse jeito, ele produz um gás carbônico e uma molécula de dois carbonos. O gás carbônico e uma molécula de 2 carbonos. Essa segunda etapa que quebra, a gente chama de acetilação, e a acetilação já acontece dentro da mitocôndria. Porque a mitocôndria tem um martelo. Então, eu martelei e separei. Já liberei mais energia. E aí, você vai ter a terceira etapa, que é o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs vai terminar, ó, já gravei, ciclo de Krebs, ele quebra as coisas. Termina de quebrar aquela ligação aqui, ó. Só que ciclo de Krebs e acetilação só acontece na mitocôndria. E se você olhar isso daqui, deixa eu apagar a fotossíntese aqui,
Se você olhar isso daqui, a respiração celular conseguiu quebrar todas as ligações químicas que você tinha entre os carbonos e, consequentemente, conseguiu liberar todos os elétrons que tinha nessas ligações. Só que olha que legal. A mitocôndria, na membrana interna dela, nesse local aqui que a gente chama de crista mitocondrial, ela tem um complexo de proteínas que eu chamo de citocromo e ATP sintetase. Ó, eu vou ampliar um pedaço dessa crista mitocondrial, hein? A crista mitocondrial é uma membrana. Sendo uma membrana, é formada por fosfolipídio e proteína. Fosfolipídio e proteína. De novo, fosfolipídio e proteína. E, de novo, fosfolipídio e proteína. E aí continua. E todas as cristas da mitocôndria vai ter fosfolipídio e proteína. E assim vai. Vou fazer uma só, tá? Essas proteínas são denominadas de citocromos. Quando você vai quebrando essas ligações, você vai liberando o que a gente chama de elétrons. E elétron tem energia, né? Quando você quebra aqui, você libera elétron. Quando você quebra, você libera elétron. E assim vai. O que esses citocromos são capazes de fazer? Eles são capazes de retirar a energia dos elétrons, e essa proteína aqui, que eu chamo de ATP sintase, é capaz de, vou colocar aqui, ATP sintase, é capaz de pegar essa energia que foi retirada dos elétrons e formar o ATP. Utiliza essa energia e forma ATP. Vou desenhar mais ou menos como que funciona. Quando um elétron está excitado, ele está na camada mais distante do núcleo aqui. Beleza? Então, o núcleo aqui, o elétron está aqui. O que esses citocromos fazem? Eles conseguem fazendo com que esse elétron venha para as camadas mais próximas do núcleo. Por quê? Quanto mais próximo do núcleo ele tem, mais energia ele libera. E a ATP sintase vai pegar essa energia para formar o ATP. Olha o nome, ATP sintase. Vai pegar essa energia que o citocromo está tirando do elétron para formar o ATP que nós utilizamos nas nossas atividades metabólicas. Tá, Camila, para onde que vai esse elétron sem energia? Porque agora ele está sem energia. O que ele vai fazer? Esse elétron sem energia, o elétron sem energia é recebido pelo aceptor, ou seja, aquele que recebe final de elétrons, que é igual ao oxigênio. O oxigênio vai ser aquele que vai falar assim: elétron, você está sem energia? Tá cansado? Vem aqui que você conseguindo me juntar com uma molécula de água, você vai formar, com uma molécula de hidrogênio, você vai me ajudar a formar uma molécula de água. Então, o citocromo retira a energia do elétron. A energia do elétron é utilizada para formar o ATP, e esse elétron sem energia vai ser recebido pelo oxigênio. Esse elétron cansado aqui, ó, sem energia, vai ser recebido pelo oxigênio para formar a molécula de água. Ele vai ter uma energia restante, um restinho de energia, um pulzinho de energia, que vai ser o suficiente para juntar o hidrogênio com o oxigênio e formar a molécula de água. Qual que é a função do oxigênio na respiração celular? Ser aquele que recebe aquele elétron final, aquele elétron cansado, aquele elétron que foi estuprado, que tiraram a energia todinha para formar a molécula do ATP. Ele que dá o carinho para o elétron depois que o elétron trabalhou. Por isso que a gente fala que o oxigênio ele é o aceptor
final de elétrons do processo da respiração celular. Se não tem oxigênio, não tem ninguém para receber esse elétron com todo amor e carinho. E aí esse ciclo não continua. Porque se você perde energia e não tem ninguém para te receber, você fica parado. Se você fica parado, você impede a cadeia de continuar funcionando e tirando energia de outros elétrons. Essa última etapa a gente chama de fosforilação oxidativa. Fosforilar é o ato de adicionar fósforo. É você adicionar fósforo inorgânico no ADP para formar o ATP. E é oxidativa porque você precisa do oxigênio para ser o aceptor final daquele elétron cansado. Produz, no final, 34 ATPs. O ciclo de Krebs produz 2 ATPs. Então, quando você olha a fermentação, que é só isso daqui, e a respiração, que é isso daqui tudo, você vê que a respiração, com uma mesma molécula de glicose, consegue produzir 34, 35, 36, 37, 38. 38 ATPs contra 2 ATPs da fermentação, porque a fermentação é a quebra parcial da glicose, enquanto que a respiração é a quebra total da glicose. Alguma dúvida, meninas? Porque essa matéria é difícil. Vocês têm dúvidas? Então, nossa aula de hoje terminou. Assim que eu sair daqui, eu vou jogar lá no Telegram o material para vocês acompanharem isso aqui. Aí eu vou editar essa aula para tirar o cenário caindo, né? Eu abaixando. Vou tirar algumas besteiras que eu falo e vou colocar lá no YouTube até domingo. Combinado? As duas. Combinado.